Tanto na minha vida quanto na sua vida, existem aqueles momentos que nós estamos preocupados. Preocupados sim, né? Com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir, aquilo que nós vamos beber. E muitas vezes você até que é responsável por pessoas em torno de você, uma família, alguém que depende de você, essa preocupação ela chega de uma maneira muito forte. E nós dizemos, e agora? Né? Como que eu vou fazer? Tem uma promessa de Deus acerca disso, né, na palavra de Deus. Então hoje é o nosso 28º dia que estamos tratando sobre promessas de Deus para a nossa vida. Vamos lá. Como nós falamos, né, existem esses momentos na nossa vida que nós temos essa preocupação e todos nós passamos por isso. Todos nós, né, como seres humanos, chega um momento que nós passamos por situações que nós nos preocupamos sim. Né? Mas tem uma promessa de Deus. E Deus diz para mim e para vocês, se Ele diz isso é porque normalmente nós passamos por isso, senão Deus não falaria isso na palavra dele. Ele só fala aquilo que Ele sabe que nós poderíamos passar. Então Ele sabe que muitas vezes nós ficamos ansiosos, né, quanto ao que vamos comer, quanto ao que vamos beber, com aquilo que nós vamos viver como família. E Deus traz uma promessa para mim e para você, disse, não precisa você ficar ansioso. Deus disse, eu estou cuidando de você. Deus disse, olha, você para mim vale muito. Deus, se eu estou cuidando de você. E aí Deus traz essa palavra maravilhosa para mim e para você. Ele diz, olha, aqueles que não entregaram a vida para mim, aqueles que não me conhecem, né? São eles que ficam preocupados normalmente com essas coisas, porque eles não sabem que tem um Deus cuidando deles. Ele disse, mas eu cuido de você. Então vamos lá, eu vou colocar um texto bíblico aqui, que é bem conhecido, eu imagino que você está ouvindo essa devocional, talvez até já pensou em que texto seria esse. Eu vou colocar numa tela ao lado, porque o texto é um pouco mais longo, para você ler esse texto comigo e vai lendo e pensando em cada palavra que está ali. Então a letra ficou pequena, mas eu creio que dá para você pelo menos ouvir ou seguindo aí a leitura desse texto. Então vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 25 a 33. Diz assim, que é Jesus falando. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, nem mesmo Salomão em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. Com certeza vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que texto maravilhoso, né? Que texto maravilhoso esse. O Senhor, sabendo que eu e você ficaríamos ansiosos, Deus disse, olha, não se preocupe. Deus disse para mim e para você, Ele até ensinou um exercício, né? Quando nós estivermos assim, ficando ansiosos com alguma situação como essa, comida, veste, como que vai ser? Às vezes você está sem um emprego, você está pensando como que você vai saldar suas contas, como que vai ser? Né? Nós estamos assim, fazendo de tudo e não achamos um caminho. Aí Deus está dizendo para mim e para você, olhe para as aves dos céus. E se olhe para as aves dos céus, elas não trabalham como ser humano, né? Mas o Pai sustenta, de alguma maneira Deus as sustenta. Deus cuida delas. E Deus disse, olha, você que é um ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus, imagina o valor que você tem para Deus. Se Deus cuida assim das aves, que não são a imagem e semelhança de Deus, imagina você que foi feito à imagem e semelhança de Deus, se Deus não vai cuidar de você. Ele disse, olhe para os lírios do campo, né? Então olhe para aquelas plantas que não as que são cultivadas, cuidadas pelo homem, mas aquela planta que nasce lá no campo sozinha, ela
tem uma flor muito bonita e Deus disse, olha, quem que veste elas assim? É o vosso Pai Celeste. E ele disse, olha, então não se preocupe, se o Pai cuida das plantas dessa maneira e dá a elas essa beleza, essas vestes, ele vai cuidar de você. Você vale para o Pai muito mais do que essas plantas que nascem no campo. Você foi feita a imagem e semelhança dele. A palavra ainda diz que nem o rei Salomão, né? O rei Salomão está lá na Bíblia, com toda a honra, com toda a riqueza, nunca se vestiu como uma erva daquela do campo. Deus disse, olha, Deus fez coisa tão linda ali. Ele disse, mas ele cuida de você. Então eu queria que você pensasse, né, quando Deus fala, então não fique ansioso. Ele disse, o vosso Pai Celestial sabe que você precisa de todas essas coisas. Então quando eu e você estivermos ansiosos, preocupados, como que vai ser, não estou dizendo que a gente tem que ficar parado, não fazer nada, não é isso. Mas vamos fazer as coisas, vamos buscar aquilo que nós podemos fazer, mas não fiquemos ansiosos, principalmente quando não está no nosso controle fazer as coisas acontecerem. Confia no Senhor, confia que Ele é o Pai Celeste. E ali diz que Ele sabe que nós necessitamos de todas essas coisas. Então o que é a promessa? Se busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas Ele vai acrescentar. Ou seja, busque o Pai, busque Deus, ore. Né? Pegue a palavra de Deus, promessas como essa nós estamos citando, leia essas promessas, ore diante de Deus, fale com Ele, busque Deus, busque o reino de Deus em primeiro lugar, busque a justiça de Deus, Deus é justo. Deus não te abandona, Deus não esquece de você, busca o Senhor. E a palavra diz que essas demais coisas, todas que nós estamos ansiosos, Deus vai nos dar, Deus vai nos entregar, Ele vai suprir, porque Ele está cuidando de nós. Então grava essa palavra, guarda no coração, amanhã nós continuamos, em nome de Jesus.